Depois também houve tiros no meio da rua, também foi ótimo. Tiros de celebração? Não sabes? Não sei, foi tenso. A gente ficou assim um bocadinho apertadinhos e... Bagdá é muito fixe. A parte velha, a parte do centro é muito gira, tem montes de mercado, o mercado dos animais, tem um mercado das artes e na véspera de nós irmos houve um atentado terrorista numa das ruas. Aliás, uma das partes, que foi onde nós fomos, ainda é controlado por milícias. É um complexo dos palácios do Saddam, que transformaram em museu. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/metamorfoseambulante. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta a Rosário! Alô! Após muitos pedidos, o pessoal... Paletes, resmas de pedidos lá à porta da minha casa. A Rosário veio-nos falar aqui há uns tempos sobre a República Democrática do Congo e sobre... O Quénia, quando acabou por fazer parte do videoclipe lá. E agora vem, e eu espero não estar a dizer asneira, mas vem estrear um país... que é o Iraque. Rosário foi ao Iraque há pouco tempo. Eu já estive no Iraque, mas nunca estive no Iraque, e vocês já vão perceber porquê. Fiquem por aí, vão curtir. Pois é, Rosário, tu foste Sabes que eu em 2011 estava a meio da minha primeira grande viagem e fui ao Iraque, mas não era bem o Iraque, era o Kurdistão iraquiano. Era... vim da Turquia, uma pessoa, até era bastante fácil, uma pessoa podia tirar visto logo na fronteira, mas ficou-me, não é que me tenha ficado a saber a pouco, mas ficou-me a saber uma coisa muito diferente. Sim, eu nunca fui ao Kurdistão iraquiano, portanto também não posso falar por experiência dessa parte do território, mas do que eu vejo pelas fotos, do que me contam, são realidades muito diferentes. Para já está aberta há muito mais tempo, não digo mais ocidentalizado, mas são se calhar mais soft do ponto de vista de regras, de cultos religiosos, não é? São curdos, não são... pronto, é toda a parte territorial dos curdos que é assim uma coisa um bocadinho ainda mal definida para os próprios curdos, não é? E há muitos anos que as pessoas já vão a essa parte do Iraque. Agora, o que eles chamam Iraque Mainland, que é o Iraque iraquiano, não é? Estava fechado, ou pelo menos mais difícil de se aceder durante anos. Para já os vistos que se podia fazer era maioritariamente trabalho, muito difíceis de obter, não havia vistos de turismo, e depois todo o conflito com o ISIS também não tornava o território seguro, não é? Basicamente... Ou desejável, não é? Tipo... Exato, desejável. Portanto, basicamente o que aconteceu ano passado é, finalmente, esse conflito com o ISIS estava praticamente obsoleto, não é? Ainda havia alguns focos, células ativas no país, mas muito poucas. E em março, não sei se foi o Ministério do Turismo, se foi de Negócios Estrangeiros, mas abriram os vistos ao turismo. Pronto, e o Tiago já tinha uma pasta com a viagem toda planeada há 2 anos, assim... É sério? Sim, era um dos sonhos dele, já estava tudo planeado. Ele, assim que viu a mensagem, disse, olha, temos que ir, e fomos em junho do ano passado. Aliás, ele soube disso pelo Bader Khan, que é um Instagrammer curdo do Iraque, do Kurdistão iraquiano, e até foi ele que disse, pessoal, quem quiser vir ao Iraque é para aproveitar agora que há estes vistos. Pronto, tanto que ele me mandou mensagem assim, olha, tenho muito interesse, tenho esta viagem planeada há anos, conhece alguém no... Mas porquê que o Tiago tinha particular interesse no Iraque? No Iraque? É assim, ele tem particular interesse em quase todos os países do mundo, ele tem várias pastas de viagens planeadas. Mas o Iraque é o berço da civilização, não é? É todo ali o crescente fértil, o Tigres, o Eufrates, não é? Os Sumérios, a Babilónia, tudo o que é história começou naquela zona, não é? Os pântanos da Mesopotâmia, não sei. E quando ele geralmente tenta-me convencer nas viagens, às vezes eu estou reticente, mas ele assim que me disse o Iraque, eu não pensei muito no Iraque, porque quando nós estamos na escola, não é? E estamos a estudar a história e a geografia e tu começas a ver as fotos, como é que as coisas eram na Suméria, na Babilónia, os assírios, eu olhava para aquilo assim, fogo, o berço da civilização, eu preciso de ir lá, preciso ver que o uniforme, no sítio onde a escrita cuneiforme surgiu. Pronto, e ele o que é a escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme. Eu sei que é uma escrita que existe, mas não sei mais nada. É a primeira forma que os humanos criaram como escrever. Era para apontar números e depósitos. Todos textos, não, textos mesmo. Tem contos, eu agora não me lembro bem do nome,
mas, que chatice, que eu até gosto bastante. Mas de um dos contos mais famosos, depois até outros mitos que criaram a partir desse conto, está escrito em... As Mil e Uma Noites? Não, isso é do Iraque também, mas não, esse é mais recente, Eu hei de me lembrar, se calhar, no decorrer da conversa. Mas sim, claro que criaram a escrita inicialmente para registros, não é? 50 quilos de arroz. Exato, sim. Armazenamento, coisas políticas, falar entre distritos, pronto. Mas era com... Porque é que é cuneiforme? Porque era com uma cunha. Eles tinham assim umas cunhas, né? Uma espécie de triângulozinhos, e baseado no padrão que faziam, no barro, aquilo... Mas escreviam tudo com uma cunha? Tudo com uma cunha. Então não era um sistema binário, porque a cunha dá para virar de várias formas? Sim. Mas que se estivesse para a esquerda, direita... Não, eles faziam mesmo... Estás a ver sei lá, os caracteres chineses. Pronto, fazem desenhos com as cunhas. Ok. Pronto. Depois, baseado no que escreviam, faziam textos completos. Tanto que há contos, não é? Há músicas do tempo da escrita cuneiforme, dos sumérios, que foram quem criou. Ok, e agora que sabemos o que é escrita cuneiforme... Um momento de história. Pronto, tu então... sempre quiseste ir também? Sempre quis ir crescente fértil, descobrir o berço da civilização. E bastou ele dizer-me assim, é onde está a Babilónia? E eu, vamos, quando é que é para ir? Pronto, e então lá ele falou com o Bader-Khan, perguntar se ele conhecia alguém no terreno. Na altura havia alguns tours, estava tudo a começar, turismo, né? Tinha só aberto há 2 meses. E tudo o que havia era super caro. E isto porque nós até fazemos muita coisa sozinhos, não é? Solo travel, mas às vezes nestes territórios que tudo começou e que ainda tem células ativas terroristas, uma pessoa às vezes prefere ter pelo menos alguns contactos no terreno. E então ele perguntou se ele conhecia alguém, assim, que nos pudesse ajudar, dar assim umas indicações, se podíamos ir, se era seguro, estradas e assim. Ele, tenho um amigo que vos ajuda nessa cena, tipo, tragam dinheiro para a comida, para dormidas e assim, mas a gente arranja isso. Pronto, que era o Haidar, pronto, que ficámos super amigos. A gente só esteve lá uma semana, mas parece que tivemos um mês no Iraque. Chegámos lá, à espera do Haidar, no carro, e de repente abre a porta e está lá o Bader-Khan também. Portanto, ok. Ele é meio famoso, isso tudo? Sim, ele é uma vedeta do Instagram. O Tiago ficou tipo, oh meu Deus, o Bader-Khan! E o gajo é bué divertido, o Haidar também, a gente deu-se super bem. Depois também juntou-se um amigo deles que é o Jafar. E nós os 5, aquilo era o party bus, aquele carro. Mas o Bader-Khan andou convosco? Sim. Pensava que estava lá só quando... Não, tivemos os 5 a semana toda juntas. No carro do Bader-Khan, que punhamos música e íamos aos sítios. Foi grande a festa. Passámos os Kim Barreiros, claro, obrigatório, não é? Ele assim, músicas portuguesas. Então, sabes qual é que eles conheciam? Aquele Nossa, claro. Sim, você me mata. E eu assim, não. Tenho que vos mostrar o Kim Barreiros. não, tenho algo muito melhor para vocês. El King. Claro. Não, depois mostramos outras. Mas pronto, então... eu não te vou dizer assim por ordem, não é, de percurso, mas temos isso no nosso Instagram depois se quiserem ver. Mas tivemos a ver Bagdade, não é? Obviamente. Fomos a Karbala. Como é que é Bagdade? O pessoal bebe lá? No Kurdistão eu lembro de beber. Não. Existem, não é? Cervejas principalmente, mas é assim uma coisa muito underground. Mas legal, mas desencorajado ou ilegal? Eu não vi à venda, mas o Tiago disse que queria provar uma cerveja e eles arranjaram, mas depois disseram que ele tinha que ter aquilo tapado. Não sei se era muito legal, não se vê assim propriamente à venda. Ok. Mas também se calhar sentiste isto na Arábia Saudita, também não é... Na Arábia Saudita é ilegal mesmo? É ilegal mesmo. Mas arranja-se? Sim, pois também não sei se foi uma situação dessas que arranjaram a cerveja. A Farida era o nome da cerveja. Mas, não, é sumos e águas e assim. E xixas e narguilé. Exato, isso sempre. Fomos também a Karbala, que é assim uma cidade, é tipo Fátima para os muçulmanos. Não é Meca? Fátima para os muçulmanos? Quer dizer... Eu acho que Meca é tipo o Vaticano. Pois, Meca é tipo mundial e Fátima é tipo Tuga e com algumas... Mas ao mesmo tempo não sei se não é ao contrário, porque, por exemplo, toda a gente conhece que se faz peregrinação a Meca, não é?
Mas existe uma coisa que é a peregrinação a Karbala, que é o Harbin, se não estou a dizer mal, que aconteceu até há umas semanas atrás e que traz muito mais gente mundialmente para lá. O Harbin é um evento? O Harbin é um evento, é uma peregrinação até aos 2 complexos de mesquitas de Karbala. E acho que traz muito mais gente anualmente do que Meca. E 40 milhões de pessoas, se não estou em erro. E é toda uma peregrinação pelo país fora, até lá chegar, em que toda a gente abre as portas para receber as pessoas, é só gente com panelas a dar comida a toda a gente, é tudo gratuito, há música, há eventos culturais, todos no trajeto, as pessoas vivem muito aquilo, e pronto. E tu foste? Sim, eu e o Tiago fomos lá, fomos às mesquitas. Eles deixaram-me entrar em quase todas as mesquitas. O pessoal vai até, por exemplo, em Meca tens a Caba, que lá dentro tens uma pedra. Sim. Lá dentro das mesquitas, das 2 mesquitas, tens o túmulo de 2 imãs famosos. O Al-Abbas, se não estou em erro, e o outro é o... Não quer dizer errado, não sei se é o Hassan. Posso estar a dizer mal. Pesquisem. Exato, usem o Google. E então são 2 túmulos e as pessoas fazem peregrinação até lá porque são pessoas ilustres da história do Corão e eles vão lá tocar no túmulo, prestar homenagem. Para as mulheres tens que entrar da Abaya e Chador lá. Tens que ir coberta. Queres explicar o que é a Abaya e Chador? Portanto, a Abaya é como se fosse uma espécie de túnica. Há de várias cores, mas lá eles obrigam a que seja preta, que tape os punhos e mais ou menos pela altura dos tornozelos. Só se vê a cara e as mãos. Exato. Sim, é uma túnica, portanto vai até aqui. Depois o Chador. O Chador é a parte de cima. O Chador é a parte de cima. Okay. Pronto, eles às vezes têm. A que eu usei era um mix, mas o Chador é como se fosse uma abaia. A abaia é o lenço que vemos muita gente usar, até em Portugal as abaias são lenços normais. O Chador tem que vir do ombro para cima, portanto faz uma espécie de triângulo, que é para não se ver o pescoço. Eu, por exemplo, uma das mesquitas fui da Baia e de Hijab. Eu disse Abaia há bocado, não foi? Se calhar. Queria dizer Hijab, que é o lenço. O Hijab é que é o lenço. Desculpa, enganei-me. O Hijab é o lenço. Fui só assim, não me deixaram entrar na mesquita. E estava toda coberta de preto, só se via mesmo a cara. Mas não tínhamos mesmo de ter o Chador para não se ver o pescoço. Pronto, e entramos lá. Não sentes meio estranho quando tens de fazer isso? Opa, sinto-me estranha do ponto de vista em que estavam 40 graus e eu estava a derreter lá dentro. É estranho, né? é estranho. E pronto, e eles todos de calções não vão lá para dentro, mas estão muito à vontade, não é? T-shirt, e eu estive a derreter dentro do fato. Eu acho mais do que a roupa, vale o que vale. Se vamos aos países e eles têm estas regras, têm que respeitar, não é? Principalmente eles não me obrigam. O Iraque é bastante à vontade nisso, pode estar muito à vontade no país todo. Eu geralmente andava de hijab, mas eles diziam que a maior parte dos sítios isso não era necessário. Agora as pessoas que até têm ido lá não têm usado. Mas se eu vou mesmo ao sítio religioso e eles dizem que há regra, não acho que não devamos fazer isso. Se tu fores a igrejas ortodoxas para o norte da Europa também te obrigam a usar saia. A mim? Não, a mim. Eu disse não tem algum fundamento. Tem algum fundamento, que eu já num tempo indiano, muçulmano, já me obrigaram a meter faz efeito uma saia, mas um paréu à volta. Não. Um paréu à volta das... A sari é o vestido feminino, seria um bocado mais estranho se me obrigassem a ter o vestido feminino. Pronto, não sei, são coisas que eu queria ver e era a regra e portanto usei. Eu acho que era mais estranho foi, por exemplo, eles têm lá uma cantina comum, toda a gente pode lá comer gratuitamente, só que é segregada, pronto. E então eles são todos um grupo de gajos e eu era a única rapariga do grupo. E fui comer sozinha. E o comer sozinha a mesa deles estava aí e eu estava aqui, estávamos literalmente separados por um corredor. Não é? É assim um bocado estranho, mas pronto, são costumes. E lá durante o Harbin ficaste... Eu não estive no Harbin, o Harbin foi agora. Nós estiveste no sítio do Harbin? Exato. O Harbin é a peregrinação até ao complexo de Karbala. E aquilo são mesquitas lindíssimas.
é tudo assim azul e com vidros, espelhos pequeninos partidos. Então parece que o teto é todo feito de cristais. Okay. Parece tudo uma coisa feita em diamantes. Quem estiver apenas a ouvir este episódio saiba que vai haver imagens. Portanto, se quiserem reconsiderar o método de consumo do episódio. Sim. Eu estou a olhar para ali, mas na verdade estou a falar só para quem está a ouvir, que é estranho. Não, aquilo é lindíssimo. Ouro e a parecer de... são muito bonitas as mesquitas. As pessoas não têm noção da beleza que o Iraque é. E depois a seguir também fomos a Najaf, que também é uma mesquita muito conhecida, muito grande, e que depois à volta tem o maior cemitério do mundo. Tem 5 milhões de corpos. Quantos? Acho que 5 milhões de corpos enterrados. Uau. São enterrados desde há séculos atrás, portanto já tem muita gente lá. O que eles dizem é que é a terra sagrada, portanto toda a gente faz questão de ser enterrada lá, por isso é que vai crescendo, aquilo tem quilómetros de perder de vista de cemitério, é uma coisa impressionante. E lá também tem uma grande sobremesa que é o Dahin, que é tipo tocinho do céu e é muito bom. Tocinho do céu é o quê? Eu sei que é uma sobremesa. Agora estás-me a pôr aqui, eu não sou grande cozinheira, não sei. Mas tipo tem ovos yeah. E banha, mas não sei se eles lá usam banha. Depois que é banha de porco. Pois, se calhar usam outra coisa, mas sabe meio a tocinho de ovos. Ok. Tocinho do céu. É muito bom. Recomendo se forem lá. Curiosamente, a minha sobremesa preferida do mundo também é algo de um país muçulmano que também é parecido com uma cera nossa, que é o Kheer. Já foste ao Paquistão? Não. Se calhar ainda também tem. O Kheer é tipo arroz doce. Isso também tens na Turquia, que é o sutlash. Será? Mas é do arroz doce, mas tem uma ervazita qualquer que nós não costumamos ter aqui. Que eu adorei. Na Turquia o sutlash é muito parecido com arroz doce. Pode ser isso. Mas nós se calhar trouxemos muita coisa das nossas explorações. Sim, levamos. Sim. Sabes que o Portugal, a palavra Portugal lá... É Portugal. A palavra laranja. Exato. Lá tende a ser Portugal, ou Portacal, ou uma coisa assim parecida. E temos muitas palavras parecidas. Nós depois de lá houve um dia que andámos... Mas isso não foi porque levamos, foi porque eles estiveram cá, não é? Sim, claro, sim. Foi da nossa herança árabe, sim. Azeitona, Algarve, azeite, almofariz. Tudo o que é com ala é deles. Almofariz, almofada... Alcaide. Tudo. E por aí fora. Uma das coisas que eu queria muito fazer no Iraque era, e eu disse ao Tiago, esta eu tenho mesmo que fazer, para além, era ver a Babilónia e ir ao Ziggurat Dur. São em sítios diferentes. A Babilónia, para ver a cidade, não é? Mas eu confesso que achava que a Babilónia era um bocado, sei lá, não é tipo Atlântida, que a Atlântida é místico. Exato. Mas pensava que já não sabia bem onde é que tinha sido. Sim. Lá está, é por ter essa mística toda que eu queria tanto ir, mas há muita coisa ainda da Babilónia, sabe-se exatamente onde é que era. Ok. Aliás, o Saddam tem quase 100 complexos de palácios, quase 100 palácios pelo Iraque todo. Tinha um culto à personalidade, portanto fez palácios em tudo o canto era sítio, e um dos palácios que fez foi na Babilónia, olhar para a Babilónia antiga. E também ele tinha uma coisa de reconstruir a história, e reconstruiu parte do Ziggurat Dur e reconstruiu parte da Babilónia. Portanto, das muralhas da cidade antiga da Babilónia há uma parte que é toda reconstruída pelo Saddam. Mas fixe? Fixe, sim. Pronto, estragou um bocado, não é? À maneira dele, não é? Manteve os traços, só que pronto, não é... Porque eu digo isto porque, imagina, tu quando vais a Tikal, a Guatemala, está top, mas quando aquilo foi redescoberto eram pedras umas em cima das outras em formato piramidal. Não, este aqui... Portanto, há uma reconstrução que pode ser feita de fixe. É isso que dentro se calhar dos meios que eles tinham, se calhar, sim, acho que até está fixe. Não queria propriamente elogiá-lo. mas muita coisa estava intacta, mesmo antiga. Pronto, quem conhece é a porta, ou o portal de Ishtar, que era uma das portas que dava entrada à cidade da Babilónia, das mais famosas, que é todo um portal azul com... Que está em Berlim. Exatamente, já viste? Não, eu estive em Berlim recentemente, mas está num museu em que é preciso marcar com uma antecedência que eu não tinha marcado. Pronto, eles literalmente pegaram naquilo e levaram para Berlim. O que é um bocado estúpido, não é? Pronto.
Mas se calhar foi assim que aquilo se preservou. Se calhar não, mas hoje em dia. Hoje em dia. Epá, mas hoje em dia. Hoje em dia, foi há uns anos atrás. Hoje em dia, se calhar, existe. Mas eles tiraram os azulejos, aqueles azulejos são verídicos, aquele azul mantinha-se, estava preservado por causa das areias que preservaram aquilo. Mas os relevos, a própria muralha com os relevos, está intacto lá. E podes ver, e são muralhas e muralhas, e ainda vês os restos de chão, eles usavam alcatrão. O que nós chamamos de alcatrão usam o tar, que aquilo colava e portanto mantém-se tudo intacto. Eles eram muito bons em arquitetura. Portanto é um conjunto de ruínas muito bem preservadas, sim. Muito bem. Tens paredes inteiras? Sim, paredes inteiras. Sim, já foste, se falaste em areias, foi tomado pelas areias eventualmente? Foi? Sim, eles tiveram que escavar. Aquela principalmente muito famosa de Itália, Pompeia? Sim. Já foste a Pompeia? Já. É tipo isso, assim bem preservado, ué? Pompeia está melhor, mas também foi preservado de uma maneira diferente, não é? Pois, foi concisa. Sim, e mais recente, muito mais recente. Pois. Mas pronto, está bem eficiente. Sim, não, está fixe. Um calor desgraçado, tipo, imagina, olha, eu até acho que estava com este vestido, e estão 40 graus. É o único que tens? Dos dois que eu tenho. E agora quando vieste há um tempo para as pessoas tinhas vindo comer, era engraçado. Não. Mas estavam 40 graus, eu estava a passar mal, é muito calor ali. O Zigurate estavam 50 graus. O Zigurate é outro sítio? É outro sítio, portanto, depois há um território que é na Síria, um distrito na Síria, que é muito mais difícil de entrar, quer dizer, se calhar agora não tanto, mas é porque tem a prisão de alta segurança onde estão os gajos do ISIS presos pelo exército iraquiano, portanto tens algum controlo para entrar na Síria. E o Zigurate, pronto, se calhar estava um bocadinho mais destruído do que quando vais ver, porque o Saddam o reconstruiu. Mas basicamente aquilo é um templo ao deus do sol, se não estou em erro, dos... eu não sei se são sumérios, se são os abissínios, mas dessa altura, desse início da história, era um templo do sol, eles também tinham um deus da lua, e é todo é uma pirâmide assim como se tivessem andares. Sei. Pronto, não consigo explicar melhor, mas chama-se Zigurate mesmo esse tipo de construção. E é dos mais bem preservados no mundo e eu tinha que ir ver. Não sei, aquilo... tinha que ser. E depois a seguir fomos aos pântanos da Mesopotâmia, também na Síria. Foi brutal. Para já, pântanos da Mesopotâmia, lembra-nos das aulas de história, não é? Aquilo, tudo cresceu ali, porque aquilo é um terreno super fértil, com as águas, um terreno muito, muito bom para cultivar. E tens ainda comunidades muito locais, ainda não tão abertas como se calhar Bagdá. Bagdá está super ocidentalizado. Sim. Principalmente os mais jovens, falam todos inglês e mais abertos. Comunidades mais locais, mais pescatórias, de agricultura. E foi super giro, nós estávamos lá, fomos de canoa pelos pântanos para ver os canaviais. E eles ainda têm a construção antiga de como faziam as estruturas, as casas com os canaviais, são umas estruturas que só há lá, aquilo é património da Unesco, se não tem erro. Claro que depois por dentro já tem assim um twist mais moderno, mas por fora ainda mantém, aquilo mantém a casa fresca. E eles convidaram-nos, o povo iraquiano é super hospitaleiro, tipo, não houve sítio que a gente não perguntasse. Vias muitos turistas? Não, estrangeiros? Nada. Mas nós fomos mesmo no início de abrir o visto, se calhar agora é à patada, não sei. Duvido. Patada não, mas um bocadinho mais. Mas, não havia sítio que não nos vissem, nós não perguntássemos qualquer coisa, que não nos abrissem logo a porta, que nos queriam dar não saíamos pelo menos sem uma garrafa de água dada por alguém. Água, a gente estávamos sempre com água, não passámos cedo. Mas era, venham comer aqui, venham dormir connosco, tipo, a nossa porta está aberta, sempre a convidar, chá, café, espetaculares. E então, pronto, isso não foi exceção, mandaram-nos entrar. Sentámos lá todos e serviram café a toda a gente e depois tivemos a conversar, estivemos a falar de várias coisas, claro que o Covid dominou também o tema lá no Iraque. E depois eles curtiram bem do Tiago, o Tiago parece um iraquiano. Ok. E então eles assim, não, tu vais te vestir como nós, e a gente vai fazer aqui uma photoshoot. Então eles que estavam até vestidos só de camise, simples, estavam tranquilos em casa, foram-se vestir com fatos a rigor, eu sou terrível com uma família que vos encontrou na rua? Estávamos lá, daquelas casas? Sim, não, eu acho que era o chefe da aldeia. Ok. Ali.
Mas pronto, assim meio aleatório. Sim, um bocado aleatório. Então todos foram, eu depois mando-te a foto, vestiram-se todos a rigor, eles com os trajes mesmo oficiais, e vestiram-no ele também, todos divertidos, era só vê-los eles a tirarem fotos. Pois é isso, é tudo rural, mas toda a gente já tem smartphones em todo lado. Pois. Pronto, todos a tirar fotos, depois a darem-me o telefone para eu lhes fazer toda a photoshoot. Parecia que estávamos numa cimeira do petróleo, uma coisa assim. Toda a gente vestida a rigor, opa, foi muito giro. Pronto, depois fomos a Basra. Basra estava muito nas notícias. Basra estava muito nas notícias por causa do... O Estado Islâmico esteve lá. Sim, eles tiveram em quase todo o sítio. Onde tiveram mesmo foi Mossul, não é? E Tikrit. Sim. E mesmo assim agora isso também já está aberto e até há pessoas a ir fazer solo travel para lá. Mas sim, esteve lá. Aliás, uma das partes, que foi onde nós fomos, ainda é controlado por milícias. É um complexo dos palácios do Saddam, que transformaram em museu. Foi tudo tomado ao ISIS, já não há ISIS lá. Mas sim, foi dos últimos redutos. E então essa parte é controlada por milícias. Também às vezes não te deixam passar. Depende dos ventos. Okay. Foram com a nossa cara, deixaram-nos entrar. O museu é espetacular, super bem preservado, tem montes de coisas com uniformes. Porque tu vais, o zigurate e tudo o que é à volta está por explorar. Aquilo não está nada arqueologicamente explorado. Tu estás a andar e olhas para o chão e estás a pisar coisas com uniformes. Tipo, eu só pensava, eu estou a estragar a história. Okay. Tipo, eu não quero tocar. Tipo, pronto, é um bocado inevitável, mas... se aquilo abrir melhor, aquilo tem que ter uma coisa mais bem estruturada e vai-se ainda descobrir muita coisa ali. Que tipo de governo é que eles têm no momento, sabes? Governo democrático? Houve eleições em outubro. Aquilo houve uma manifestação na Praça Central de Bagdá há pouco tempo, há uns anos, foi bastante falada na televisão. Depois até houve mortes, houve tiroteios, aquilo foi complicado para eles defenderem um bocadinho os direitos da população, não é? Para não ficar um Estado militar, que é sempre um medo depois do que aconteceu. Eles também não são grandes fãs dos americanos, depois também eles chegaram lá, libertaram-nos e deixaram aquilo depois tudo... Por acaso lembro-me, tenho isto gravado na minha memória, foi precisamente no Kurdistão iraquiano, o gajo dizia-me assim, o gajo me deu boleia. Fuck Saddam! Fuck America! Fuck Saddam! Fuck America! É que no fundo eles não fizeram nada, não é? Eles estavam-nos a contar, eles entraram com chaimitos pelo Museu Nacional adentro e depois pronto, estava a porta aberta do museu e foi feita uma pilhagem brutal do museu. Há muita coisa que ainda está por descobrir, que não sabem onde é que está, se foi destruído, se tem colecionadores privados. É complicado, nós não conseguimos entrar no Museu Nacional, não nos deixaram. Porquê? Não sei, disseram, não foram com a nossa cara. É muito assim lá, pelo menos o ano passado era muito assim, vou com a tua cara, não vou com a tua cara. Nem fomos à Green Zone, onde tens aquele monumento famoso das espadas, o sítio das embaixadas, acabámos por não ir lá a essa zona. Mas Bagdá é muito giro e depois tem assim tem um parque de diversões, andámos por lá, aquilo é tudo plano Bagdá, então andámos não é na montanha russa, é naquelas a roda gigante, pronto, para vermos Bagdá. E Bagdá de deve cima. ser, não é a Babilónia, mas deve ser das cidades continuamente povoadas mais antigas do mundo, não é? Sim, provavelmente sim. Em Basra, o que é mais famoso, para além desse museu, é a Shana Shields. Eu posso estar a matar a dicção das palavras, mas basicamente é para quem gosta de marquises. Depois, se quiseres, eu não sei se tu vês os teus próprios episódios ou não, podes dizer que sim, não é? Sim, sim. Se quiseres, depois comenta o que te apetecer e eu afixo nos primeiros comentários. Mas pronto, são umas marquises feitas de madeira. Também há na Índia, há no Iémen, há na Arábia Saudita. Se calhar o que as pessoas conhecem mais são as de Malta. Há em Portugal algumas, por acaso, em Monte Gordo. Eu lembro de estar a estacionar e... Oi, olha mesmo, parece aqueles de Gengedá, assim como cruzados, não é? Sim, são assim umas coisas saídas de madeira para refrescar. Pronto. Lá também é famoso e fomos lá ver isso. E também é muito famoso lá comer mazguf, que é um peixe de rio que eles cozinham assim lentamente nas cinzas e comes com a mão e é muito bom. É muito bom. O que é que eu te posso contar mais assim louco do Iraque? Fomos a Samarra,
Fomos ver o Minarete de Samarra, que também é famoso, só que essa foi dos últimos sítios que conquistaram ao ISIS e então ainda também é dominado por milícias. A estrada que vai lá ter é conhecida pela Estrada da Morte. Pá, e a gente estava a chegar lá e começas a ver só tanques todos pintados de preto, com caveiras e... Na Estrada da Morte? Sim, e relâmpagos desenhados e assim, ai Tiago, onde é que a gente está a meter-se? Depois chegas... uma coisa que eu não disse, mas o Iraque está cheio de checkpoints. A cada X quilómetros estás a ser parado, pedem-te o BI, o passaporte, perguntam-te coisas e tal, veem se te deixam passar ou não. Pronto, e aí não foi exceção. Esse aí foi o checkpoint mais a sério que nós vimos. Tens raio-x para pessoa, tem raio-x para carros, para detectar bombas, mandam-te sair, revistam tudo com detectores de bombas, é uma cena mesmo à séria. E pronto, nós chegámos lá e eles, então, o que é que vocês vêm aqui? Nós vamos ver o minarete da Torre de Samarra, vamos ver o minarete que é muito antigo e na altura era dos maiores minaretes do tempo que foi construído. E eles, está bem, a gente deixa-os, mas nós ficamos com o vosso passaporte. Nós, ok. Portanto, nós andámos por Samarra completamente sem identificação e eles com o nosso passaporte. Opa, não sei, eu às vezes ponho-me a pensar se nós tomamos decisões muito inteligentes. Mas pronto, foi o que aconteceu. Fomos ver, não fomos ver a mesquita, estava fechada, eles também diziam que aquilo não era particularmente seguro. E depois a seguir fomos ao lado, há um palácio do Califado da Abbassida, é uma coisa antiga. Eles dizem que o complexo é enorme, que ainda não foi escavado nem metade daquilo. O que foi escavado foi pelo Saddam. Mas basicamente é um palácio que foi construído dentro da terra para se manter fresco. Então, é um complexo gigantesco, só o que está descoberto. Tem uma piscina gigantesca num átrio, super fresquinho. Claro que o Saddam, com o seu culto à personalidade, meteu lá coisas exaltá-lo, não é? Mas depois há muitos que já foram retiradas. E tu pensas, se fosse na Europa, tinhas que pagar para entrar lá. E não, tu entras lá, fazes o que queres, estás ali a curtir e pronto. Estão nos inícios. É isso. Mas pronto, voltámos e eles assim, pronto. Está aqui o vosso passaporte e já agora a gente gosta muito do Cristiano Ronaldo. Pronto. Se não fosse o Ronaldo a mediar as nossas interações... Devias ter dito no Museu Nacional, olha, nós somos portugueses. Exato. Não, o Ronaldo tem feito muito como embaixador, para nos deixar ir aos sítios. Não há sítio que tu vais que eles não saibam quem ele é. Fogo, é muito mais do que o Figo antigamente. Que idade tens? 31. Pois, já não és bem do... Ainda apanhei pessoas a dizer Figo. Apanhaste? Lembro-me no Egito dizerem-me bué Figo. Mas não é uma escala absurda. Mas pronto, olha, gostei. O Iraque é uma coisa... Fiquei com vontade e não vi nenhuma imagem. Exato. Quando começares a ver as mesquitas a parecerem cobertas de diamantes, é assim uma coisa brutal. Come-se bem, as pessoas são super queridas e é esse berço da civilização, se gostas. Nós também fomos, quando nós de Basra voltámos para Bagdá, nós parámos na confluência dos dois rios, do Tigre e do Eufrates, que eles conjugam-se no Shatt al-Arab, e a gente foi ver essa conjugação, e eles lá têm uma árvore que dizem que é a árvore que existia no paraíso, que foi plantada pelo Adão e pela Eva, e que aquela árvore ainda é a descendente dessas árvores todas. Porque Adão e Eva também figuram no Corão, acho eu. Sim, é Antigo Testamento, não é? No Corão, nós associamos Adão e Eva ao cristianismo? Sim, eu sei, mas o Antigo Testamento faz parte do... Isso é a Tora dos judeus. O Antigo Testamento e a Tora são... Tens a certeza? Tenho. Não é só porque são as três religiões abraâmicas. Sim. O Antigo Testamento e a Tora são a mesma coisa, são muito parecidos. Mas depois apareceu Jesus e os judeus acharam e acham que não era o verdadeiro Messias, então a partir daí eles separaram-se. Certo. E depois no Corão é mais para a frente um bocado. Sim, no Corão, eles acreditam que Jesus Cristo existiu, mas é só um profeta. Exatamente. É só um... É um entre muitos, Exato. Mas a ideia que eu tinha... Mas o Adão e Eva também figuram no Corão, acho eu. Sim, eu acho que sim. Porque eles são as três religiões abraâmicas, portanto têm essa base do Abraão, das histórias do Abraão. Que não estou a dizer que é o Antigo Testamento na totalidade, mas tipo alguns... Sim, há de ter muitas... Mas
imagina, coisas parecidas. Eu li um terço do Corão. E depois ofereceram-te na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, e depois perdi um bocado o gás, confesso. Mas recentemente, até porque eu vi um livro do Douglas Murray, que é The Strange Death of Europe, em que o gajo apresenta alguns argumentos contra a assimilação, ou não assimilação, mas a entrada de muitos imigrantes de países árabes. Quis ouvir o livro porque gosto de ouvir e de ler e de consumir conteúdos que não sejam exatamente aqueles que eu Claro, que se calhar irias, né? Sim. E a verdade é que, apesar de não me ter convencido, confesso que me deixou a ser mais precavido em relação a acusar alguém de xenofobia ou de racismo só para a pessoa levantar algum problema com o número de imigrantes que a Europa está a acolher. Percebes? Antigamente, se calhar, era mais lesto não em chamar, também nunca fui assim desse género. Certo, mas no meu íntimo deixar que a pessoa, se calhar, era um bocado islamofóbica. Mas agora acho que não é bem assim. Posso concordar ou discordar, mas não vou pensar logo isso. Claro. Mas tendo lido este livro, neste caso ouvido este livro, fiquei com vontade de continuar a ler. Não li, portanto, sim, há muitas histórias que estão lá em comum, mas desde o início, no único terço que eu já li, por exemplo, fala-se muito mal dos judeus. Que não se fala mal dos judeus no Antigo Testamento, não é? Até porque eu li o livro deles. Sim. Não faria... Era estranho, era má publicidade. Não faria muito sentido. Não passei por Adão e Eva, mas sim, imagino que faça parte também da cultura dele. Pelo menos que é a árvore do paraíso, não sei se será do Adão e Eva per se. Sim, eu duvido que seja do Adão e Eva. Mas é do paraíso, sim. Esse sítio é fixe. O caminho de Basra para Bagdá são horas infindáveis, a gente fez aquilo durante a noite. Foi uma discoteca a noite toda no carro, era eu a pôr músicas, eles a chamar. Porque vocês estavam com o carro agora ia perguntar se estavam nas AES. Nós estávamos no carro do Badr Khan, e era eu a fazer DJ ali, a botar sons, para os manter acordados, que a gente chegou quase às 5 da manhã a Bagdá. Sempre ali a dar nas músicas. Eu adoro cada vez a pessoa para fazer xi, sai, provavelmente não há luz nenhuma. Não, e é só céu, com estrelas, é bonito. Depois também houve tiros no meio da rua, também foi ótimo. Tiros de celebração? Não sabes? Não sei, foi tenso. A gente ficou assim um bocadinho apertadinhos e depois andámos mais um bocadinho, depois parámos para ir comer um kebab. Pronto, foi isso. Mas peraí, já em Bagdá? Não, ainda no caminho. Por exemplo, nós Bagdá é muito fixe. A parte velha, a parte do centro é muito gira, tem montes de mercado, o mercado dos animais, tem um mercado das artes, tem lá o que a gente chama a Staples iraquiana, que é uma loja que toda a parede é lápis. É muito giro. Assim, para os Instagramas que querem fotos fixes. Tens fotos fixes? Tenho. Portanto, está a falar dela própria. Pronto, ao menos sou self-aware. Tem lá um café muito conhecido, que é o... olha, eu estou péssima para nomes. Já fez tantos nomes de pratos e cidades. É um café muito conhecido numa esquina, que é no fundo, ou era, agora ainda é, mas já foi mais, o centro intelectual, como a gente tem a Brasileira aqui em Lisboa. Os grandes pensadores, os mais políticos, mais poetas, mais escritores, acabavam todos por se reunir e trocar ideias. Havia grandes tertúlias ali, tanto que aquilo já foi alvo de ataques bombistas. Acho que o maior foi em 2007, matou 5 dos filhos do dono do café. What? Sim, eles estavam à porta, estavam todos a conversar e chegou lá um carro e explodiu com aquilo, porque lá está, é o problema quando tu tens um sítio que realmente há pensadores livres e há contracorrente, não é? Nós dizemos sempre que há a arte e a cultura e é só da boca para fora, mas não, tem peso e tu podes influenciar muito um país nestes cafés, nestas tertúlias, e as pessoas às vezes esquecem-se que o poder está mesmo nas ruas, e eu acho que nestes sítios que sofreram mais com ditaduras e estas opressões militares, estes sítios são muito importantes e por isso é que também são grandes alvos de ataque, não é?
Portanto, vais ao centro e sentes a história, sentes o pulsar político dali. Tu vais à Baixa, quando houve aquela manif que eu te disse há uns tempos, e vês os furos das balas nas paredes. Estavam-nos a explicar que havia pessoas tipo escondidas dentro dos prédios, havia guerrilha urbana, porque os militares na altura não queriam estas manifestações. Tens toda uma avenida com grafites a relembrar essa manifestação. Mas pronto, agora houve eleições em outubro e do que me pareceu não houve assim nada por aí. E o tecido humano em Bagdá, tipo, os jovens andam mais descobertos, não estou a dizer de decotes, não é nada, mas... Sim, decotes não vês muito. Elas mesmo, quase todas andam de hijab, mas vês que já têm assim um traço mais ocidental, sabes? Como nós vemos, se calhar, pessoas que usam hijab em Portugal, não é? Que tens aqueles casacos de Zara e leggings e fazem uma mistura de cores, usam muita cor, adoram cores, um lenço de uma cor, o casaco de outra, mas pronto, sempre mais conservadores, tapam os punhos, tapam os tornozelos, mas vês que há mais moda, há mais à vontade. Mas também vês algumas já com a cabeça descoberta, e tanto que acho que não serão todos muçulmanos no país. Em Bagdá em si é muito tranquilo tu estás, principalmente no centro. Há uma zona onde tem o Monumento da Cultura, vês os skaters, vês tipo bandas a tocar de rua, é muito fixe, e vês muitos jovens que querem partilhar as coisas deles. E pronto, acho que se está a abrir. É um país muito mais aberto do que as pessoas pensam. As pessoas vão muito ao Irão. O Irão é muito mais conservador do que do Iraque. As pessoas toda a gente vai ao Irão, não é? Tipo, o Irão. E ficam por algum motivo com medo do Iraque, também se calhar da história passada dele. Agora se calhar o Iraque está mais tranquilo, mas na altura ainda teve que se pesar muito o risco-benefício. Porque ainda havia algumas células ativas do ISIS, uma pessoa fica sempre naquela, pode haver um atentado e ser contigo. Por exemplo, nós fomos a um complexo de uma mesquita também famoso, né, perto de Bagdá, que é a Al-Academia, não sei como é que se diz, e na véspera de nós irmos houve um atentado terrorista numa das ruas. Rebentaram com aquilo, houve feridos, e nós ficámos assim um bocado apreensivos, tipo, vamos... E eles, então, depois de um atentado vai-se, então já não vai acontecer dois seguidos. E nós, pronto, ok, então fomos, pronto. Podíamos ter sido nós, não é? É um bocado... Sim, é assim. Eu acho que uma pessoa tem que jogar com probabilidades. A gente da outra vez falou da mesma coisa. Falamos de probabilidades? Pois. Sim, tens que pesar. Mas é óbvio que estando lá, às vezes o pessoal quer ser tão encorajador do pessoal viajar, que diz que o que acontece lá pode acontecer aqui, mas também não é bem assim. É isso. Não, mas eu acho que não é bem assim, tipo, estás mais seguro em Portugal do que no Iraque, claro, acho que sim. Claro. Agora, a probabilidade, estamos a comparar uma probabilidade de quase zero em Portugal de acontecer alguma coisa, sim, não é? Sim. A menos que seja mesmo um acaso. Sim. Comparado com, nem que a probabilidade de acontecer no Iraque alguma coisa seja 10 vezes superior. Não é zero. É tipo, não é muito. Não é? Como, sim. Imagina, aqui em Portugal era 1 no milhão, no Iraque passa a ser 1 em 100 mil. É isso. Mas... Estes são números que eu estou aqui a mandar. Eu sei. Mas é um bocado assim. Não é assim tão grave como as notícias. As notícias só noticiam o que aconteceu, não é? Não falam de toda a gente que acorda todos os dias no Iraque e vai trabalhar e leva os filhos à escola e vai às compras e lê os seus livros e ouve as suas músicas e está tudo bem, não é? Claro. Milhares de pessoas no Iraque. Breaking news, nothing happened. Exato. Mas é sempre difícil quando as pessoas dizem, mas aconselhas? Aconselho, mas tipo, as pessoas têm que ir cientes que não estás a ir para o Algarve, não é? Acho que às vezes as pessoas também pensam um bocado que nós vamos e é tudo super... há conectos, a gente sabe para onde é que pode ir, para onde é que não pode ir, não te vais meter... não estou a dizer aqui, mas por exemplo, nós fomos à Venezuela há uns meses atrás, não te vais meter em certos bairros, não é? Mas quanto tempo é que foste? Na Venezuela, 15 dias, se não estou em erro. Um bocadinho mais. Bora falar da Venezuela, enquanto o Gonçalo não vem, se calhar ainda fazemos mais um episódio. Está bem, como quiser. Pronto, este é assim. Olha, obrigado. Nada, obrigada eu. Visitei o Iraque, vão adorar. Visitei o Iraque. Se quiserem, pronto, como estão a ver, Venezuela, Iraque e por aí fora, este pessoal gosta de ir a sítios meio aleatórios e diferentes.
Podem seguir a Rosário e o Tiago em Magnetic Souvenirs. Só Magnetic Souvenirs? Da Magnetic Souvenirs. Da Magnetic Souvenirs, para quem está a ouvir. Sim. Para quem está a ver, aparece aqui em Oráculo, no Instagram. Podem apoiar a Metamorfose em patreon.com/PedroOnTheRoad, porque agora já não é /Metamorfose Ambulante, agora vai incorporar todos os meus projetos. E eu, no Norte, eu ando a tentar fazer isto o melhor que posso. No Porto, na zona do Porto, São João da Madeira, que é onde eu vivo, houve alguém que foi caridoso o suficiente para chegar à frente para me tentar ajudar. Se houver alguém aqui da zona de Lisboa que queira ser aqui meu voluntário a troco de uma cena qualquer que nós podemos ver mais tarde, também podemos, era fixe, acusem-se. Podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road, no Instagram, comprar os meus livros, que é uma maneira de apoiar a Metamorfose, em daquili.com. Entretanto, eu estou a ouvir ali o Gonçalo, portanto não sei se o episódio da Venezuela vai ser já, mas se não for já, é daqui a umas semanas. Rosário, obrigado. Obrigada. E até para a semana e até à próxima.